favor, tá? Vamos deixar as conversas de lado, vamos deixar o nosso celular de canto também e vamos nos concentrar no culto. Vamos sair hoje alimentados pela palavra. Amém? O Carlos é um amigo lá da igreja de Santa Amaro, faz tempo que nós temos essa amizade. E eu fui membro do Santa Amaro durante alguns anos. Eu fico muito feliz assim, pelo Carlos e os irmãos lá da igreja de Santa Amaro, em especial pelo Carlos e pela recepção. Tá? Queria aproveitar esse momento para agradecer a hospitalidade, o acolhimento que você deu, tanto para mim quanto para minha família, né? Tanto a Márcia também, né? Vocês são bem especiais assim, para a gente, tá? Somos amigos e eu estou muito feliz pelo dia de hoje e que o bom Deus te use, tá? Na mensagem. Quero agradecer pelo convite. Eu fui, inclusive, professor dos seus filhos, né, na pandemia, né? Tem a Sarinha que eu fui, teve o segundo, eu não me recordo também. Porque o Bias e o Enes também foram meus alunos nos juvenis, se eu não estou enganado. Foi fantástico. Muito obrigado, Humberto. Um prazer estar aqui com você. Você é uma grande pessoa. Muito obrigado por esse convite. Na pandemia, algumas pessoas eu reconheci aqui. Não sei se elas me reconheceram. Maura, não vale falar, tá, Maura? Não vale. Porque eu me entreguei para a Maura que ela estava passando a missão. Mas algumas pessoas estavam aqui naquelas câmerazinhas pequenininhas. Vocês lembram aquele ano de 2020, né? Nós tivemos os cultos, teoricamente os cultos online, e nós unimos as duas igrejas, né? Santo Amaro e Prudência viraram uma igreja. E algumas pessoas, elas ficaram marcadas, assim, algumas figuras, assim, algumas imagens, né? Principalmente, para quem não se lembra, eu era o diretor juntamente com a Dalva, né? A Dalva era a diretora junto comigo, então a gente revezava a semana. Mas eu lembro do Wagner, eu lembro de você, Wagner. A Jusnete eu também lembro dela também, que ela aparecia nos cultos. E eu lembrei da Maura e lembrava do Edson. O Edson era uma figurinha mais fácil de lembrar também, né? Eu peço desculpa se eu não lembrei de mais alguém, mas é que eram muitos rostinhos naqueles dias, né? A gente vivia momentos difíceis e acho que era o único momento que a gente se vê, que a gente curtia. Eu lembro que a gente entrava às vezes um pouquinho antes para bater papo, para dar risada, né? Contar um pouquinho da nossa semana. Mas apesar das dificuldades que vivemos, foram momentos muito bons e é muito bom encontrá-los aqui na igreja também, novamente. Hoje, irmãos, nós vamos falar sobre dons. Dons é um teminha, parece tão simples, mas que ele pode nos ajudar muito em muitos momentos. Só que antes de eu começar a nossa mensagem, eu ia pedir que cada um de vocês curve sua fronte para realizarmos uma oração. Senhor Deus, nesse momento queremos abrir a sua palavra para falar um pouquinho sobre os dons que o Senhor nos dá. Que todas as palavras ditas aqui sejam sempre para honrar e glorificar o seu nome. Que tudo que possamos aprender são ensinamentos do Senhor e que possamos passar à frente, que possamos continuar passando para outras pessoas e que mais pessoas e com os dons que o Senhor nos dá todos os dias na nossa vida, esses dons possam ser utilizados dentro de sua casa. É o que te peço em nome de Jesus. Amém. A gente começa com um ponto muito importante. Nós começamos temos que entender o que é dons e o que são talentos. Vocês sabem essa diferença de dons e talentos? Parecem sinônimos, são sinônimos, porém elas têm uma grande diferença na nossa vida. Dentro da nossa igreja aqui, ela faz uma grande diferença. O que são dons? Dons, e principalmente dons espirituais, é a capacidade de Deus, é a capacidade especial de Deus, de acordo com a sua graça, com a graça de Deus, dada a cada membro do corpo de Cristo e que deve ser usada para a edificação da igreja.
Os dons são concedidos somente àqueles que, tendo ouvido o Evangelho, creram em Cristo e o receberam como Salvador e Senhor de sua vida. O dom espiritual é sobrenatural. Ele é concedido por Deus. Que bênção que nós temos, né? E aí, nós temos o que é um talento. Talento é uma aptidão incomum, adquirida. Leva alguém a fazer alguma coisa com maestria. É a capacidade dada por Deus, também por Deus, para fazer alguma coisa. Por exemplo, um bom médico. Às vezes a gente fala que o médico ele tem um dom. Não, ele tem a capacidade, ele tem o talento. Porque o dom a gente utiliza dentro da igreja. Então, podemos nascer ou desenvolver um dom. Um talento. E isso a gente vê com os artistas, com os CEOs, com várias pessoas. E agora eu vou exemplificar, para deixar mais claro para vocês. Dom. O dom de curar é uma habilidade divina que permite fazer curas milagrosas. Vocês lembram na Bíblia que vários apóstolos tiveram dons de curar pessoas? Amém. Como isso era maravilhoso. Isso é um dom que Deus dava para aquelas pessoas. E Deus também dá esses dons para nós aqui na igreja. Por exemplo, vou dar um exemplo, sempre eu dou esse exemplo da minha sogra. Minha sogra tem um dom especial de orar. Mas tem pessoas que têm o dom de cantar. Tem pessoas que têm o dom de administrar. Tem pessoas que têm o dom de fazer a recepção. Tem pessoas que são maravilhosas fazendo a recepção, né? Então, nós temos pessoas, cada um com seus dons. Porém, o talento é uma habilidade. É uma habilidade que nós aprendemos. Porque muitas vezes a gente não quer ser aquilo que a gente é, né? Quando você nasce, você fala assim, será que eu vou ser? Às vezes eu quero fazer, eu vou fazer engenharia. E no final acaba fazendo medicina, né? A gente inverte. Então assim, mas também é um exemplo. Essa é uma habilidade. Eu vou citar agora um pouco do meu exemplo. Deus foi me desenvolvendo vários dons. Eu falei para Deus que eu falei assim, eu nunca vou subir num púlpito. Nunca. Fernandão, eu falei que eu nunca ia subir num púlpito. Nunca. Eu virei primeiro diretor da escola sabatina. Aí eu falei, eu nunca vou pregar, Wagner. Nunca vou pregar. Aí eu virei ancião. E assim vai. Deus vai te dando dons. Vai te dando dons para você ir adquirindo, para você ir engrandecendo e para você ajudando a igreja. Mas também já fui diácono. Hoje o Pedrinho está aqui comigo. Cadê meu sonoplasta junto? Nós somos sonoplasta junto também. Aprendi também outras finalidades com o Pedrinho também. Porém, nós temos talentos. Hoje eu tenho um talento dentro da minha companhia de fazer gestão. Eu trabalho numa grande companhia. Tenho um talento de administrar dentro da companhia. É um talento que Deus me deu. Eu nunca imaginei que eu ia ter aquele talento. Mas também, para quem olha assim, o gordinho e tudo, eu já tive um talento. Eu já joguei em clubes. Já joguei no clube. E eu já joguei com alguns jogadores que vocês nem imaginam, mas eu já joguei. Hoje eu tenho 2 cirurgias no joelho, né? Até hoje, 3 cirurgias no joelho. Mas eu já joguei em clubes com jogadores conhecidos que vocês já viram atuar aí. Então assim, mas Deus me deu esse talento, né? E eu fui treinando esse talento. Isso daí não nasceu, porque eu queria ser um atacante e no final virei um goleiro. Mas assim, não tem problema, né? Ele foi me dando esses talentos. Então são essas diferenças. O dom eu utilizo para dentro da igreja, para edificar a casa de Deus, para fazer com que a casa de Deus se desenvolva. O talento eu uso para fora. E aí eu vou trabalhar de outra forma. Ficou claro para a igreja isso? Tá? Eu sempre gosto de colocar, isso daí é uma coisa para a gente poder deixar bem claro para todos vocês. Agora, Davi me ajudou? Davi, nós vamos agora em Coríntios, pode mudar para isso. Para Coríntios 12, de 1 a 11. Se vocês quiserem abrir na sua Bíblia, nós vamos ler um pouquinho a Bíblia agora.
vai estar passando aqui a nova versão internacional, tá? Mas aí, quem quiser acompanhar aqui, quem quiser acompanhar na Bíblia, pode dar uma pequena diferença de palavras, tá? Irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Vocês sabem que quando eram pagãos, de uma forma ou de outra, eram fortemente atraídos e levados para os ídolos mudos. Por isso, eu afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus seja amaldiçoado. E ninguém pode dizer: Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas o Deus quem efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, é dada a palavra de conhecimento, a outro, a fé. Pelo mesmo Espírito, a outro, dons de curar. Pelo único Espírito, a outro, poder para operar milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento de espírito. E a outro, variedade de línguas. E ainda, deixa eu só ver se eu não me perdi. Tá. E a outra, interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito. E eles a distribuem individualmente a cada um como crê. Amém. Cada um de nós, como podemos ver, cada um de nós, o Espírito Santo deu para cada um de nós essa possibilidade. Muitas vezes, a gente fica paradinho, sentado aqui na igreja, né? Sem fazer nada. Você fala assim: eu vou para esquentar o banco, né? Essa é a palavra utilizada mesmo. Mas com certeza você tem um dom. E eu já vou falar uma palavra no final, já nessa parte do tema. Não deixe seu dom atrofiar, porque Deus deu um dom para você. Deu um dom para cada um de nós. Amém. Em Paulo, o Espírito Santo dá ao corpo de Cristo habilidades do ministério e que seu corpo pode realizar funções. Vamos dar um exemplo 5 aí. Vocês estão vendo o corpo humano? O corpo humano, cada parte foi extremamente pensada, né? Foi claramente pensada por Deus. A cabeça, o pescoço, o tórax, o abdômen, os braços, as pernas, o pé. Tudo foi pensado. Tudo foi colocado de uma forma perfeita. Todos esses dons de Deus, que Deus tem, Ele colocou no corpo humano. De uma forma magnífica. E dentro da igreja, vemos alguns dons distribuídos em cada um de nós. Por exemplo, a Sarinha tem o dom de cantar, não é? O Humberto tem o dom de administrar. O Davi tem o dom da sonoplastia. A Mala tem um dom de... Culinária. Não, mas ela me falou outro dom, que ela também tem o dom da pregação também, né? Maura também, o Edson. Então, cada um de nós tem os nossos dons. Nós não podemos, em nenhum momento, achar que Deus não faz nada pela gente. E o corpo humano é assim. Nosso corpo humano é desse jeito. Porém, quando a gente volta novamente em Coríntios, pode pôr Coríntios de novo na Bíblia, de 15 a 23, eu vou só ler um pouquinho. Capítulo?
Isso, capítulo 1 Coríntios 12, de 15 a 23. Aí, e se o pé disser, por que não sou a mão, não pertenço ao corpo? Nem por isso deixa de fazer a parte do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou o olho, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Deixa eu só ver a audição. Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispõe cada um dos membros do corpo segundo a sua vontade. E aí eu faço para vocês, essa pergunta para vocês. Todos nós recebemos os mesmos dons? Porque imagina se o corpo... Pode tirar a imagem do... Eu não vou ler todo. Imagina se todos nós recebêssemos os mesmos dons. Como que a igreja seria? Vocês pararam para pensar? Imagina se todo mundo quisesse administrar, né, Humberto? Como que seria a igreja? Um caos. Seria um caos. Nós não teríamos uma mensagem musical. Nós não teríamos um diácono para poder fazer. Nós não teríamos um professor de escola sabatina. Nós não teríamos ninguém. Todos estariam administrando. É complicado de pensar isso, não é? Eu fiquei pensando nisso porque eu falo, muitas vezes a gente quer ser algumas coisas dentro da igreja, e muitas vezes eu falo, eu vou usar a comissão como um ponto determinante. Às vezes a comissão que é utilizada por Deus coloca você em outro cargo, aí você fala assim, nossa, mas eu não quero isso, né? Eu não estou falando de esposa de comissão não, eu sei que agora está chegando logo, mas assim, muitas vezes fala assim, eu não quero isso. Realmente, pense, Deus deu dons para você. E você tem que utilizá-lo. Quando nós somos escolhidos numa comissão, e eu estou usando a comissão como exemplo, muitas vezes Deus coloca você em alguns lugares que você não imagina. Mas você pode desempenhar coisas também que você não imagina. Volto a falar, quando eu fui diretor da escola sabatina, quando me escolheram para a escola sabatina, a minha primeira fala era, eu nunca irei falar no púlpito, era a primeira coisa. E a primeira missão do diretor da escola sabatina é subir e apresentar a escola sabatina. Era a primeira missão. Foi que nem aquele filme do James Bond, né? Tipo, é impossível fazer isso. Mas Deus deu. Eu fui diretor da escola sabatina de Santo Amaro por 8 anos. 8 anos. Então eu falo assim, não é nada que ele fala e que ele conduz que não esteja correto. Eu tenho certeza que ele fez corretamente. Eu fiquei 8 anos. Eu falei, então não é uma história tão simples assim. Ele sabe o que ele faz. Então, quando você é convidado para uma pequena oração, pode ser que a gente ache que fala assim, nossa, minha oração é super simples. Não. Alguém talvez precise daquele momento. E talvez você tenha o dom de começar a orar. O dom de executar essa oração com mais maestria. Tá? Agora, nós vamos para 25:14. Nós vamos para Mateus 25:14 e 15. Quero contar um pouquinho dessa parábola aqui. Deixa eu abrir aqui, né? Verso 14. E também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. A cada um de acordo com a sua capacidade. E em seguida partiu de viagem. Nesse momento, nós vemos claramente que Deus, e através dessa parábola,
Deus dá o seu talento. Deus dá o seu dom para cada um de nós. Porém, como seria se todos tivessem recebido 5 talentos? Vocês têm uma ideia de como seria? Se todos tivessem recebido 5 talentos? Como que ia ser se todos recebessem 5 talentos? Eu me fiz essa pergunta, porque cada um recebeu 5, o outro recebeu 4, um recebeu 5, desculpa, o outro 2 e 1. Se todos tivessem recebido 5, ou se todos tivessem recebido 1, não importa a quantidade de talentos que Deus nos dá, não importa a quantidade de dons que Deus nos dá, Deus sempre dá os dons certos para você. Amém. Sempre dá os dons certíssimos. Muitas vezes a gente fala assim, puxa, eu queria fazer isso, fazer aquilo. Não, mas Deus deu o dom de ser professor da escola sabatina, que é um dom e uma missão que a gente sabe que é uma missão complexa. A gente tem vários professores aqui, principalmente no mundo que a gente vive hoje, né, com muita informação. A gente tenta passar uma informação, às vezes tem informações distorcidas, mas Deus deu esse dom para você. Às vezes Deus deu o dom para você ser professor da escola sabatina, para você cantar e para você, além de tudo, administrar a igreja. Mas Deus sabe. Porém, esses dons, como eu disse lá no começo, eles não podem ficar guardados. Não podem ficar. Porque esses dons atrofiam. Esses dons, Deus dá. E se você ficar sentado, ele morre. Imagina se com Humberto, se Deus, com o dom que ele te deu de administrar, você continuasse sentado. Não é? Imagina o dom dos meninos aqui do Davi, desculpa, do outro menino qualquer. O Gabriel, dom de sonoplastia. Imagina eles com esse dom de administrar, que é a sonoplastia. Imagina se eles estivessem sentados do lado da Maura sem fazer nada. Como que seria? Nós íamos ter sonoplastia aqui? Provavelmente. Iam ter outras pessoas, mas muito difícil, porque é difícil de você pensar, porque Deus dá o dom certo para as pessoas. Eu falo por mim porque eu comecei a trabalhar agora na sonoplastia. Vocês viram o culto de sexta-feira. Alguns viram o culto de sexta-feira aqui? Alguém tiver oportunidade de ver? Semana que vem você vai estar lá, não é? Semana que vem você vai estar, Humberto. Semana que vem o Humberto está lá. O Pedrinho, eu estou com o Pedrinho lá na sonoplastia, né, Pedrinho? Eu sei o quanto vocês sofrem aqui. Por isso que eu alinhei com você, Davi, porque eu sei o quanto o Pedrinho e eu sofremos lá, né? Não é fácil, né? Mas eu vejo que o Pedrinho tem um dom. Esse dom que o Pedrinho tem é incrível. Muitas vezes eu estou perdidinho lá e o Pedrinho, não, faz isso aqui. Numa simplicidade, mas eu acho que eu falo assim, se eu fosse dar o inverso, Pedrinho, se eu fosse dar para você falar, será que você conseguiria? Não, né? Talvez eu teria que fazer, porque Deus dá o dom para cada um da sua forma. Glória a Deus. E a gente não pode deixar esses dons atrofiarem. Esse é o maior pecado que a gente tem, é sentar no banco e deixar o nosso dom atrofiar. Porque lá fora, eu vou fazer, esses prédios são bonitos, né? Magníficos esses prédios aqui na frente, né? O quanto de pessoas tem pessoas para a gente alcançar e a gente sentadinho com nossos dons aqui, sem fazer nada. Você fala assim, não, mas é o dom de pregar. Não, às vezes não é só o dom de pregar, às vezes é o dom de falar uma pequena mensagem, é o dom de cantar. Às vezes as pessoas são sedentas e a gente deixa o dom atrofiar. Muitas vezes, às vezes eu vou usar a sonoplastia. Você fala assim, poxa, mas eu sou sonoplasta. Mas talvez tenha uma pessoa nesse apartamento que não sabe mexer numa coisa de sonoplastia e você fala assim, aparece na minha igreja lá, que eu vou te ensinar. Coisa simples, né? Mas isso pode acontecer. Aí eu falo para vocês, e quantos dons existem? Se vocês olharem em Romanos, não precisa de passar, se vocês olharem em Romanos 12, de 6 a 8, Coríntios de 12, de 8 a 10, e Efésios de 4, 11, 12, vocês têm vários dons. E eu tenho certeza que cada um se encaixa. Eu vou ler em alguns. Tem o dom de pastorear, de ensinar, da sabedoria, do conhecimento, da exortação, do discernimento, da contribuição, do socorro, da misericórdia, do missionário, do evangelista, da hospitalidade,
da fé, da liderança, da administração, da cura, da intercessão e do serviço. Olha quantos dons. Será que vocês não se encaixam em nenhum desses? Nenhumzinho? Eu fiquei olhando assim, a primeira vez que eu olhei, eu falei, puxa, se eu não me encaixar em nenhum desses é porque realmente eu não quero se encaixar, porque com certeza eu me encaixo. Se eu olhar com carinho e atenção, eu vou me encaixar. E com certeza, cada um de vocês se encaixa nisso. Cada um de vocês pode utilizar esses dons. É que nem vocês comentaram, a Maura tem o dom da cozinha, né, Maura? Vai ter almoço, que nem o Humberto já dedurou. Posso falar até uma meia e meia, 1h da tarde, né? Porque vai ter almoço hoje. Mas o carinho e o dom que a Maura tem para poder fazer a comida para que toda a igreja esteja junto é muito grande, né? Porque esse dom é o dom que ela tem para que a gente se una. É o dom, talvez, o dom de cozinhar é o dom que gera a união. É o dom que gera a união, que gera a confraternização, que gera o nosso amor ao nosso próximo. Todos esses dons têm um grande objetivo: crescimento e edificação da nossa igreja. Porém, eu vou lá agora em Mateus. Eu vou completar Mateus. Mateus foram dados dons, né? Agora nós vamos olhar o Mateus de 25, de 16 a 18. Pode ir lá. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente e ganhou mais 2. Perdão, que eu pulei aqui. O que saiu havia recebido, aplicou e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do Senhor. Será que você não está escondendo o seu talento? Qual é o nome do irmão aqui? Júnior. Júnior, será que você não está escondendo algum talento? É de se pensar, né? Eu também fiquei olhando assim. Eu falei, Deus foi me colocando. E eu lendo essa passagem, eu fiquei olhando no passado. Eu falei, com certeza eu fiquei cavando e jogando os meus talentos. Porque eu demorei praticamente, acho que uns 8 anos entre eu me batizar e fazer alguma coisa na igreja. Eu era com muito maestria, eu gostava muito de ser diácono, mas assim, fazer outras coisas, eu demorei 8 anos. 8 anos. 8 anos em que eu sentava no banco e olhava assim e falava assim, não vou fazer nada, só vou esquentar esse banco. O máximo que eu vou fazer, como a gente tinha as ofertas, né, é ser o diácono e na Santa Ceia fazer o processo só. Durante 8 anos. 8 anos eu cavei o buraco, me coloquei lá dentro, coloquei aquilo lá, achando que aquilo lá era a melhor coisa para poder fazer. Sendo que Deus, com certeza, não imaginava que Deus tinha tantos dons para poder fazer com que eu pudesse ganhar. Não seja nunca esse terceiro servo. Nunca enterre seu nome. Seja sempre como o primeiro e o segundo servo. Sempre multiplique os seus dons. Sempre ajude a igreja. Sempre faça com que, quando eu falo ajudar a igreja, não é somente aqui dentro, mas é lá fora também, ajudando as pessoas. Muitas vezes, quando falamos palavras, ou quando demonstramos como posso dizer assim, as nossas doutrinas para as outras pessoas, nós estamos engrandecendo a nossa igreja, nós estamos mostrando o caminho correto. Nós estamos mostrando esses dons. Vocês serão muito recompensados se vocês utilizarem sempre esses dons. Vocês tenham certeza disso. Eu tenho certeza que a cada momento que eu utilizei um dom e que Deus me deu essa possibilidade, eu fui amplamente recompensado. E agora, eu vou pedir para que o Musson venha cantar mais uma música. Porque o momento que nós mais aguardamos é a volta de Jesus. Amém. E nessa próxima música nós vamos falar. Ele vem. O dia em que
Como disse a música, ele veio. Porém, eu vou pedir para vocês novamente. Não deixe esse período que está próximo. Utilizemos nossos dons. Utilizemos o que podemos a cada dia para que essa volta seja mais breve. Porque ele também deu esses dons para que nós possamos atingir as pessoas. Se sentarmos e guardarmos esses dons, essas pessoas não serão atingidas. Se as pessoas não forem
prometidas, Ele não vai ver. Ele vai postergar o seu retorno. Porém, Ele pode ser mais, essa vinda pode ser mais rápida. Só depende de cada um de nós. Amém. Senhor Deus, nesse momento, humildemente, pedimos que o Senhor nos abençoe e nos guarde durante esse sábado. Mas também pedimos que esses dons que o Senhor nos dá, que nós possamos utilizá-los da melhor forma possível. Que possamos utilizar para abreviar a sua volta. Porque cada vez que esses dons que o Senhor nos dá são enterrados, sabemos que sua volta fica mais distante. Que possamos abreviá-la utilizando de forma coerente e sempre utilizados pelas mãos do Senhor como suas ferramentas, para que possamos cada vez mais ter esse dia maravilhoso que é o seu retorno. Fique conosco e nos guarde durante todo esse retorno de sábado, durante todo esse sábado, ao retorno dos nossos lares, aos nossos almoços, que o Senhor possa estar conosco a cada momento, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém.